Olá, bem-vindo ao nosso canal e aqui estamos mais uma vez para falarmos sobre justiça social. Só que eu gostaria hoje de comentar sobre determinados acontecimentos que percebemos na nossa sociedade de uma forma diferente, quem sabe até um pouco radical, mas é necessário. Eu acredito que já chega de a gente estar com é, toda essa, sei lá, bondade demais contra em relação a agressores de mulheres, né? A gente vê que existe uma onda muito grande. A Lei Maria da Penha, ela na realidade não está servindo para porra nenhuma, deveria servir. Mas por quê? Porque não existe lei nesse país. E se não existe lei, uma das coisas que a gente tem que fazer é procurar de alguma forma fazer com que a lei seja cumprida. Se ela está apenas no papel e se a justiça não chega aos criminosos, nós temos que fazer alguma coisa. Afinal de contas, a sociedade ela não pode viver à mercê de bandidos. E todo cara que bate em mulher é bandido. Eu não quero saber se ele é da alta sociedade, se ele é militar, se ele é político, se ele é do meio jurista. Não importa quem é bandido. E como a justiça não consegue colocar esse bandido na cadeia, o máximo que faz é pedir para que ele fique distante, tantos quilômetros, sei lá o que, em relação à vítima, que não resolve nada, e muitas dessas vítimas acabam, inclusive, em fatalidade, né, perdendo a vida por causa desses bandidos. Então, a partir dessa reportagem que eu vou mostrar hoje, o que eu acredito é que todo cara que bate em mulher primeiro deveria, no mínimo, levar uma surra antes de ser preso, pelo menos isso. Isso é uma das opções. Por quê? Já chega da gente estar num país laico, mas que a maioria das pessoas são cristãos, e fica nessa história de entregar a Deus e não sei o que a gente não pode, que a lei tem que ser feita. Olha, a lei ela tem que ser feita pela justiça. Mas o que não dá para ver é a quantidade de mulheres morrendo e apanhando na mão de bandidos, na mão de covardes. Porque assim como a questão da pensão, o cara vai preso e fica preso, se for o caso também, se não houver acordo, deveria ser também rígido em relação a qualquer tipo de violência. Não existe discussões em que o cara ele tenha o direito de bater. Não existe tipo de discussão alguma. Qualquer motivo, qualquer momento que o cara agride os filhos, agride as mulheres, ele tem que ser preso. O mínimo isso aqui. E outra, o problema também é que o sistema penitenciário brasileiro está uma merda, né? O sistema penitenciário brasileiro, o próprio apenado, é ele que dita regra lá dentro. A polícia ela não tem, a polícia carcerária ela não tem força sobre isso. Então, a gente tem que mudar isso aí, a gente tem que tirar todas as regalias e a gente tem que partir para cima. Já chega dessa história de achar que a violência ela cabe com a paz, com a oração, com o diálogo. Não existe isso. O cara quando chega a ser violento é porque ele sabe exatamente o que está fazendo, ele sabe que não tem mais nada a perder. A gente tem. Então, o mal tem que ser cortado pela raiz. Eu ainda não estou defendendo que A ou B tem que morrer, isso, aquilo outro. Não, até porque eu acredito que a morte não resolve nada, porque eu não vejo o cara pagar. Eu não sei como é que ele vai pagar no outro lado. Eu quero saber aqui a justiça, na qual a gente tem um código civil, a gente tem um código militar, a gente tem a nossa Constituição, ela está aqui para ser cumprida. Doa quem doer. O problema é que ela não é cumprida. O problema é que hoje muitas pessoas desafiam inclusive a própria lei. Então, em nome da lei, temos que fazer alguma coisa. A polícia, quando chega junto ao bandido, que o bandido atira, que faz aquilo outro, deve arrepiar. A realidade é essa. Quando utilizar uma arma, a arma não é para tirar para cima, é para se defender. Principalmente para matar, sim. Porque bandido, ele tem que estar preso ou morto. Bandido não pode estar no meio da gente. Mas vamos voltar para esse tipo de bandido aqui. Vamos para a reportagem e aí fica mais fácil da gente ver o assunto. Então, Polícia Civil prende homem que agredia esposa grávida de Caxias, Rio de Janeiro. Mulher tentou se jogar pela janela para salvar. Vale ressaltar que esta é a segunda tentativa, porque ela já se jogou uma vez.
Aí você fica me dizendo, já que está num país machista mesmo, que tanto homens quanto mulheres são machistas, a realidade é isso. Aí você diz, mas por que ela não se livrou dele antes? Não tem como, gente. Primeiro, você não tem apoio da sociedade. Você vai numa delegacia, muitas vezes a pessoa manda voltar porque é apenas coisa de briga, não dá para resolver, não aconteceu nada, ficou até rindo da cara da mulher. Então, ela tá ali, ela tem filho, e os filhos, ela procura de certa forma estar perto dos filhos. No caso dela, grávida, eu acho que 3 meses, mas tem também filho com o cara. Ela acredita nesse meio termo que as coisas poderão melhorar. Ela acredita, ela não tem saída. Uma das coisas que vocês têm que colocar na cabeça é isso. Na hora que a mulher sai de casa, da casa da família, ali onde todo mundo trata ela bem, ou mesmo que não trate tão bem, mas que não tem essa questão de violência, ela parte para o mundo completamente, sei lá, inseguro, desconhecido. Ela está diante de um cara que prometeu ficar ao lado dela, que às vezes foi carinhoso, mas que é ciumento. E uma das coisas que eu acho que é uma merda no casal é ser ciumento. Olha, se você não confia na pessoa que você está com ela, caia fora. Todo momento que uma mulher está diante de um cara que se diz ciumento, que ela não pode olhar para isso, que não pode olhar para aquilo, primeira dica, começa a impedir ela de fazer as coisas. Segundo, tenta afastar ela das amizades. Esse cara é um bandido, é um pilantra, é um vagabundo. E eu estou dizendo aqui abertamente, doa quem doer, seja daqui da minha cidade, seja do Brasil. Você que tenta prender sua mulher em casa, você que tenta fazer com que ela se livre de todas as amizades que ela tem, você que não deixa ela trabalhar nem ela estudar, você é um pilantra, vagabundo, safado, canalha. E merece no mínimo uma surra. Todo, não importa quem é, se você é policial, se você é evangélico, se você é católico, se você seja lá o que for, você é um canalha. Você está tentando tirar a liberdade de uma pessoa, a dignidade que aquela pessoa tem, como se você fosse dono dela. Você não é dono dela. Você é uma pessoa que merece uma surra muito bem dada. Então esse é o conselho que eu dou. Né? Já chega da gente falar dentro da lei, dentro da justiça, porque na realidade no meio mesmo jurídico muitos não fazem nada porque eles mesmos também a tratam assim. Há poucos anos eu vi o caso do juiz que na frente de outras colegas juízas também, ele tirou a ideia e disse que dali ele já tinha comido todo mundo. Então se no meio jurídico está dessa forma, se os caras se acham bonzão porque tem lá uns testículos e acham que aquilo dali que tem meio das pernas é tudo, ele pode dominar o mundo, e que a mulher é frágil, que a mulher está ali para servir ele, então a gente tem que partir para cima de outra forma. E a forma é: o homem que é homem não bate em mulher e também defende. Essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não mete a colher não, mete a porrada no cara que é safado. Entendeu? Então a partir de agora o que eu vou defender é isso. Partiu para agressão contra a mulher, partiu para tentar de alguma forma impedir a sua liberdade, porrada. Depois de dar umas boas porradas, entrega a polícia. A solução é essa. Por quê? Não adianta, o cara vai preso, aí de repente ele nunca foi preso, então é réu primário e ele vai responder em liberdade. Apenas a justiça fala, a partir da Lei Maria da Penha, que ele não pode estar perto dela, né? Tem que estar distante, mas não tem ninguém ali para olhar o que ele está fazendo. A pessoa, a vítima, ela não tem segurança nenhuma, porque esse cara devia ter no mínimo uma tornozeleira, alguma coisa para saber monitorar onde ele está. Não existe. E aí encontra e toma empurrada de novo. Outra, muitas vezes, digamos, eu de repente estou solteiro, com muito tempo passei solteiro aí, então eu encontro a minha nova companheira. Mas eu não sei, e ela também acreditando que tudo acabou, ela não me fala nada, que teve uma vida violenta com outro cara. E aí, de repente, esse cara encontra ela, me encontra e covardemente mata tanto eu quanto ela, filhos, famílias, tudo mais, né? Então veja bem, a justiça ela tem que ser mais dura. Ou se prende de verdade, passa um bom tempo na cadeia, ou então deixa que nós tomamos conta. Afinal de contas, aqui é um país laico que só não tem apenas cristão que vive orando para que o mal acabe, não. O mal tem que ser cortado pela raiz.
Aqui, independente de religião, eu no meu caso sou muçulmano e é assim que é feito no Oriente Médio quando a gente quer acabar com as coisas. Existem algumas situações que a gente ainda não tem controle, mas o inimigo a gente tem que tratar ele como inimigo. Se ele nos respeita, a gente respeita ele. Se ele se vai, a gente deixa. Mas se ele ataca, a gente tem que cortar o mal pela raiz. O que não dá é para o tempo todo a sociedade viver presa. A família viver chorando também uma morte que covardemente aconteceu. E não foi uma morte natural. Não foi, entendeu? Foi um crime bárbaro, porque não existe nada mais bárbaro do que esse. O cara começa a bater na mulher, aí não acontece nada, é natural, como ele mesmo fica aqui, é briga de família, e aí espanca mais ainda e depois mata. Depois que mata, não adianta, tá preso. Vai fazer o que? Já tirou a vida, ele já cumpriu a missão que ele queria cumprir. Entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Não adianta a gente estar dando um bonzinho, não. Nós temos bandidos na nossa família, nós temos um bandido no meio social que a gente conhece. A gente vê todo dia no bairro que a gente mora, casos e mais casos. Nesse daqui, é engraçado que a mulher está aqui tentando e ele lá segurando. Se não fossem as pessoas que estão assistindo, que estão filmando, pedindo para ele largar, e ao mesmo tempo chamar a polícia civil, seria mais uma vítima. Porque um dia antes ela tinha soltado já um bilhete pedindo socorro. E ele está batendo exatamente por isso. Então, veja bem, está aqui, ó. O soldador e motorista de aplicativo. E o cara ainda é mais motorista de aplicativo. Eu fico imaginando as mulheres, nós, de uma forma geral, eu que uso muito aplicativo, pegar um aplicativo e um cara desse, um bandido, né, um criminoso, está me dirigindo, me levando para algum canto. Imagina as mulheres em si que estão me assistindo esse vídeo. Você diante de um cara que bate em mulher e você sendo atendido por um cara desse. Como é que fica a situação? Se eu descubro, o negócio vai ficar feio, né? Então veja bem, tá aqui, 32 anos, foi preso por agredir a mulher grávida de 3 meses em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, né? Então agora foi exatamente ontem isso que aconteceu. Os momentos de desespero vividos por Maria José, 35 anos, foram filmados pelos vizinhos. Nas imagens, a vítima chega a tentar pular da janela, né? Ou seja, o negócio é tão feio. Primeiro, um dia antes, ele também agrediu o próprio filho do casal. E aí ficou aumentando a discussão e passou a agredir ela novamente. Na delegacia de atendimento à mulher, Vitor alegou que era apenas uma briga de casal. Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: não existe briga de casal, existe discussão. No momento que parte para o físico, é caso de polícia, é crime. Então a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça é isso, é crime. Segundo, a mulher não nasceu para fazer os gostos do homem, para viver em relação a ele, não. Esqueça aquela porra que está escrito lá, entendeu? Eu não quero dizer aonde, porque eu não sigo determinadas doutrinas, né? Esqueça aquela merda lá, dizer que uma mulher foi feita para servir o homem, que não foi porra nenhuma, não. Os dois foram feitos para respeitar um outro, para viver em sociedade, para formar uma família, caso queira formar família, mas viver com dignidade. Aquilo dali não foi Deus que colocou, não. Aquela merda escrita lá foi o homem que colocou, entendeu? Como assim, toda vez que queria invadir algum país, algum local e dizer que Deus mandou ir até lá, matar todo mundo, tudo, primeiro Deus é amor. Deus, ele não é cruel. E outra, se Deus quisesse fazer alguma coisa, não ia pedir um homem para fazer em nome dele, não. Ele faria. Então tudo isso é mentira. Tudo isso toda a nossa violência que nós vimos em país considerado cristão como o nosso, também vem dessas nossas raízes. Até pouco tempo a gente estava num país patriarcal em que o homem era dono da casa, o homem era dono da mulher, o homem era dono dos filhos. Ele poderia fazer o que quisesse e mesmo que fosse dentro da justiça, que daria a propriedade dele. Até a década de 80 ainda era desse jeito. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: primeiro, se livrar de tudo isso. Você tem sua religião, você tem sua forma, tenha. Agora, tudo aquilo sai da esfinge moral, sai da área da justiça, deste lado, para que você também não esteja a partir de hoje ainda achando que está dentro de uma doutrina, que está tudo bem, e com essas ideias machistas.
Na hora que você casa, a primeira coisa que você faz é: a mulher não pode mais estudar, não pode trabalhar, tem que ficar em casa, as amizades tem que cortar tudinho, porque você, quando conheceu ela, ela tinha tudo isso. E você tem sua vida também, entendeu? Então, o homem, quando ele sai, ele apronta, ele, sei lá, pega outra mulher, tudo, ele é garanhão. A mulher, quando pelo menos tem algum caso extraconjugal, alguma coisa, ela é puta. Ela já é taxada por toda a sociedade. O cara é uma boa. O filho, logo cedo, quando dá 16, 17 anos, ainda tem muita gente que ainda leva o filho pros puteiros, que paga a garota de programa, que incentiva o filho a pegar a filha da vizinha, não só para namorar, mas pode ir lá. Agora, a filha não, né? A queda ali, quem meteu é o contrário. Tem cara que diz assim: eu coloco uma filha no mundo para os outros. Que outros, né? Então veja bem, essa ideia é primeiro a gente tem que largar. E quando eu digo largar, não é só homem não, é homens e mulheres. Porque muitas mulheres, muitas mães são culpadas. Muitas mães que têm um padrasto também em casa, que arrumam uma pessoa que a filha também ali está sendo estuprada, que também está sendo assediada, e não acredita e acha que é a filha que está com ciúme em relação ao casal, e que não vê o que está acontecendo. Essa mãe é culpada, essa família é culpada. A família que vê a filha apanhando, né, e não faz nada, só acredita que Deus irá resolver, é culpada e é criminosa também. Então, a gente está na hora de a gente mudar tudo isso. Agora tem que mudar radicalmente. A gente tem que colocar os pés no chão e dizer o seguinte: olha, até hoje vivemos assim, mas o que a gente quer viver em sociedade? A gente quer paz. E a gente quer também ter o direito de ir e vir. Mas a gente só tem o direito de ir e vir, o direito de dignidade, quando a gente também pratica dignidade com as outras pessoas. Entendeu? Não adianta também a gente só pensar na nossa família, no que tem aqui do nosso lar. A gente tem que pensar na sociedade como um todo. Uma mulher está apanhando, a gente não é para estar aqui simplesmente achando graça, filmando e escutando. Não, vá lá, arromba a porra da porta, faça alguma coisa e pronto. Amarre o cara, no mínimo que você deve fazer, se ele está batendo, e pronto. Ah, mas existe mulher que bate também no homem também, porque ela pratica arte marcial. Não sei, seja quem for, só que esse caso existe, mas é bem menos, mas existe também. Seja quem for o agressor, inutilize ele. Se ele falar merda, meta a porrada nele. E aí, entrega a polícia. E trate bandido como bandido. A gente não pode tratar esses bandidos como uma pessoa da sociedade. Não, mas essa pessoa é muito famosa, trata-se de um pastor tal, ele é um advogado, ele é um policial civil, militar, federal, seja o que for. Não me importa que porra seja. É bandido. Bateu na mulher? É bandido. Ah, pegou a mulher traindo alguma coisa. Pegou traindo, então fala o seguinte: bota pra fora de casa, entrega aos pais, faça qualquer coisa. Agora, não bata. Não bata. Ah, mas na hora do, sei lá, que aconteceu, o Tarco Evel, o irmão pegou e atirou nos dois, não sei o que. Você não precisa fazer isso. Você não precisa. Então, o mais que você tem que fazer é o seguinte: primeiro, a pessoa que o relacionamento quando não está legal, a primeira coisa que ele deve fazer é cair fora. Conversa, não dá certo, cai fora. Depois disso, essa história de querer que a pessoa seja só sua, que ela tenha que voltar para você, não dá certo, meu amigo. Se ela é uma pessoa livre, assim como você também é livre. Então, o problema é que a maioria dos caras se acha dono. E a partir daí, mesmo quando acaba o relacionamento, tenta reatar, mas tenta reatar para vingança. Porque sabe que a mulher não gosta mais dele. Se não gosta, cai fora. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, no momento que você está vivendo com outra pessoa, você tem que respeitar. Ou você respeita, ou você sai na pior. E sair na pior, já que não tem uma justiça que lhe prenda, é você levar uma surra. Eu sou a favor disso e eu defendo isso. Doa quem doer. Quando eu estou falando isso, eu não estou indo contra a justiça, não. Eu não estou, por quê? Porque nós temos o direito de defesa, constituído também na própria Constituição. Nós temos direito de defesa. E um dos direitos de defesa da sociedade é isso. A lei, ela tem que ser cumprida. A justiça tem que ser feita. Doa quem doer. Se porventura aqueles que são representantes das leis pagam com o nosso dinheiro, eles não conseguem fazer, vamos lá ajudar. Eu não estou falando de linchar, eu não estou falando de matar. Mas em determinados momentos uma boa surra é muito bem dado, entendeu? Colocar o bandido e mostrar que
nós não temos medo dele e que se ele continuar com aquela forma, se ele não amansar, as coisas vai ser ruim para ele. É isso que nós temos que fazer. Nós não devemos deixar só na mão da polícia, não, de forma alguma. Nós temos que fazer alguma coisa, entendeu? A polícia é apenas para prender e entregar na delegacia, a justiça decretar lá qual é a punição, se é que a pessoa realmente ela é culpada. Mas se a justiça não está fazendo isso, porque nesse caso a lei da Maria da Penha não vale para nada. Eu me lembro, uma das minhas graduações, uma prova que eu fiz em 2005 e que o Enem era exatamente sobre a questão da lei Maria da Penha. Eu detonei, mas eu detonei a Maria da Penha de uma forma em que eu coloquei o que deveria ser feito. Eu mostrei que a lei Maria da Penha não funciona porque não existe lei nesse país. Nós temos uma lei plagiada de outros países, que em muitas situações jamais tem nem condições de acontecer aqui. Além de ser plagiada, ela só fica no papel. Ela fica no papel por quê? Porque existem muitas brechas, porque a partir do momento que você prende alguém, você às vezes não pode estar com uma arma furtada, ilegal, você vai preso e aí você pega o bandido que além de estar com a arma roubada, raspada, ainda tira na polícia e vai responder liberdade. Que lei é essa? Que lei é essa que se você tiver grana para pagar a fiança, você vai responder liberdade também. Se você tem endereço fixo, responde liberdade. Tudo isso que a alta elite antigamente fez no início da lei brasileira, fez para proteger que tem grana. Se você tem curso superior, você tem que ter um atendimento diferenciado, você não pode se misturar com os demais. Então veja bem, a nossa lei ela é toda errada. Outra, quando a pessoa é presa, é para ela ter bons comportamentos. Se ela não tiver bom comportamento quando está preso, a prisão, o tempo de detenção tem que aumentar, certo? Aí o que é que acontece? A pessoa está lá, finge que está bonzinho, tudo mais, lê um livrozinho assim, e a pena vai cortando. Daqui a pouco o cara tinha 20 anos de prisão, não cumpre 2 ou 3, vai para o semiaberto, tem uma fugidinha, tem aquele momento que você sai para dia de Natal, alguma coisa, e não volta mais. Claro que ele não vai voltar, né? Porque primeiro não era para ter nada disso. Aqueles presos que têm direito, além da periculosidade e tudo mais, tem direito também a relações sexuais, tem direito a mil uma coisa. Fora, a gente sabe que tem muita gente da área prisional também que é comprada. Drogas, outra, todo preso ele deveria estar só com a roupa e o númerozinho, tem que chamar por número, não tem essa história de humanização não. Olha, o 235, sei lá como é, e o irmão metralhas, tem que ser daquele jeito. Número, para que todos fiquem iguais. Roupa, tudo igual, não me importa se é cor verde, se é cor rosa, mas que sejam todos iguais, sem ter relógio, sem ter pulseira, sem ter nada. Se ele não tem nada, ele não tem como ali dentro ele ter superioridade em relação a nada. Se ele não tem privilégio, se o local dele é igual com o de todo mundo, ele não tem privilégio. Se ele não tem contato com o mundo lá fora, ele não tem privilégio. Então, veja bem, nada disso acontece e para esse bandido que fica aqui fora, numa boa, apoiado pela própria sociedade, batendo na mulher, ele deveria também passar por esse mesmo regime. Esse regime que não há. É por isso que eu sou a favor também das penitenciárias elas ser privadas. Porque uma penitenciária privada, como acontece muito nos Estados Unidos e em outros estados, essas coisas não acontecem não. E ele tem que trabalhar também para se manter ali dentro, porque ali é pago. Ele tem que estar ali para também a questão da alimentação, tudo que precisar, ele mesmo tirar, ele tem que trabalhar lá dentro. Então veja bem, as condições que está o sistema carcerário, como eu comecei a falar, que é péssima, mas poderia ser melhor. Ressocialização de presos está numa fase interessante em relação aos presos que não são tão perigosos e que realmente tem como se recuperar. Em alguns estados brasileiros isso acontece. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte também acontece com algumas apenadas e tal. Beleza, né? Agora, a questão desse tipo de crime, que a pessoa é preciso refletir um pouco sobre a ação que ele faz, é preciso ficar preso mesmo, encarcerado, para pensar. Muitos mudam, né? O problema é que como não acontece esse tipo de penas, não tem como ninguém mudar. O cara que é ruim, ele vai viver ruim. Não existe uma pessoa, eu estou dizendo aqui,
Não existe uma pessoa violenta que bate em mulher que do dia pra noite foi pra igreja, foi não sei o que, se arrependeu e hoje é bonzinho. Não é bonzinho. Não é bonzinho porque caráter e personalidade não muda do dia pra noite. Isso aí não é hipnose que você vai lá, dá uma geral lá dentro, muda tudinho, volta, não é isso. E você faz a pessoa esquecer que é aquilo. Pode até fazer esquecer, mas a pessoa não muda. Então, primeira coisa que tem que fazer é isso. A lei tem que ser cumprida. Porque se a lei não for cumprida pelo Poder Judiciário, cumpriremos nós. Nós temos que fazer alguma coisa, homens e mulheres. Temos que juntar e ver no nosso bairro, no nosso dia a dia, quais são as mulheres que estão sendo vítimas. E temos que estar ao lado dela. E temos que mostrar para o agressor que a gente está de olho nele. E que se ele continuar dessa forma, se ele não cair fora, se ele não mudar o seu jeito de ser, ele vai levar uma boa surra antes de ser preso. Ok? Então, veja bem, aqui ó, Maria José contou que apanhou com frequência ao longo de toda a relação de quase 2 anos. Gente, imagina, 2 anos apanhando de um cara. Em maio, para fugir da violência, ela disse que se jogou da janela do apartamento do segundo andar. Ela já fez isso, entendeu? E ela já ia fazer agora, só que agora grávida. Agora grávida, então as coisas poderiam ser pior, né? Não vou passar aqui o vídeo está por aí também. Ele tinha ciúme e era muito possessivo, não me deixava ir pra rua, só para o trabalho, inclusive perdi meu emprego, então tá aí. É claro que de tanta briga, tanta coisa, as empresas também têm culpa, tem, porque nessa hora, uma empresa que vê que a mulher que é funcionária e está sendo agredida pelo marido, está sendo perseguida, a empresa também deveria acionar a justiça. A empresa deveria fazer alguma coisa para ela. A própria empresa que vive só no mundo capitalista esquece que também poderia ser dever. Então, perdeu o emprego. No que ele me agredia, eu ficava marcado e não podia trabalhar. Eu inventava desculpas porque eu ficava dentro de casa. Essa desculpa, gente, é a mesma coisa que às vezes da enteada ou da filha que é assediada ou estrupada pelo pai ou padrasto ou outra pessoa da família. É a mesma coisa, certo? Então veja só, a violência contra a mulher não é só contra a mulher casada. A violência contra a mulher muitas vezes é no ambiente de trabalho, quando o assédio sexual passa para o assédio moral. É no dia a dia, quando a mulher está caminhando e tem um filho da puta que chama ela de gostosa. Entendeu? E que começa a mexer com ela junto com os colegas. É aquele cara covarde que quando tá frente a frente, olho no olho, não consegue falar nada. Não consegue paquerar porque ele não sabe paquerar, não consegue nada. Ele consegue mexer e ele sempre trata a mulher como se fosse um objeto de uso dele. Essa pessoa também é outra. Não precisa ser somente a pessoa que agride a mulher, porque esse tipo também é agressão. Não existe humilhação pior do que uma mulher saber que ela não pode andar de ônibus, que ela não pode pegar metrô, principalmente Rio e São Paulo, que ela não pode estar participando do dia a dia, porque tem um monte de cara ali mexendo com ela. Tem um monte de gente olhando para ela. Olhar é normal. Agora, cuidado. Não é para estar olhando para o corpo dela e aquilo ali na frente dela como se ela não existisse. Não, e outras vai para junto, começa a se esfregar, começa a se masturbar, a passar a mão, a dizer coisas. Então veja bem, todo momento também, agora eu estou falando diretamente para você que está me ouvindo, todo momento que você vê dentro do ônibus isso acontecer, vá em cima. Se você puder, vá logo metendo a voadora mesmo, a porrada. Se não, tente inutilizar. Primeiro, tente afastar essa pessoa vítima desse cara também, entendeu? Dentro do ônibus, tenta mandar para a delegacia alguma coisa. No metrô, porrada, junta todo mundo, porrada nesse cara. Primeiro local que abrir as portas, joga ele para fora. Se a galera também da segurança também vindo do metrô, né? Ônibus não tem segurança, mas nem tem metrô, fale o que está acontecendo e tem que fazer isso. Não aceite. Não fique com medo de você ver, porque você pode ser a próxima vítima. E o pior, tem homens também que são vítimas, viu? Tem cara que chega à noite também, fica lá roçando, fica também tudo, e o cara não pode dizer nada. Então veja bem, o que você vê desse tipo. E outra, não me importa se é novo, se é um cara de 30, 40 anos ou se é um velho, porque tem muito velho safado. Tem velho que senta ao lado de uma garota para estar olhando para os seios dele, para o decote, para aquele outro e não está nem aí. Que fica com toda essa putaria em relação às mulheres. Tem porque o cara nunca foi homem. E ele não vai ser homem depois de velho. Para isso aí, é claro que se você chegar dando a porrada, ele pode não resistir. Mas tem que ser preso, tem que ser chamado a atenção. Tem que chamar a força policial também para tirar.
E não é só tirar, dependendo do caso, tem que ser muito mais que isso. Então hoje esse meu vídeo é mais para isso, é para colocar esses bandidos no seu determinado local. Ou o cara toma jeito de gente, ou o cara vira gente porque não é gente. Bandido não é gente. Bandido é um verme que simplesmente está no meio social. Poderá se transformar em gente? Pode. Pode. Ou pelo amor ou pela dor, ele pode. O problema é que a gente não tem hoje ferramentas para fazer isso. A justiça, que era exatamente para prender e fazer com que o cara pensasse, porque o objetivo da prisão não é só punição, não. O objetivo da prisão é reflexão. Enquanto você, que é um ser social, que nasceu para viver em liberdade, você está, como é que se diz? Você não tem direito, você, né, é tirado você essa liberdade, você está, você a partir daquele momento você começa a refletir sobre as merdas que você fez. Pelo menos deveria refletir. Mas se isso não existe, você vai ao contrário, ganhando mais asas. Aí eu bati, né, eu discuti, dei umas porradas, não aconteceu nada, já dei uma surra, também não aconteceu, tô aqui, porque não existe lei mesmo. O cara vai criando mais força para fazer pior, e aí ele vai também testando. E chega uma hora que ele mata. Então, vamos pensar nisso. Querendo uma sociedade justa, chega de oração. A gente continua a orar pelos nossos, a gente continua a orar para que a gente possa ter força. Né? Apesar de que o brasileiro gosta de orar para pedir a Deus que dê as coisas, né? Achando que Deus tem direito a dar carro, isso, aquilo outro para ele, e não ele para trabalhar, porque se tem uma coisa que a maioria dos brasileiros não gosta disso, é de fazer esforço. Agora, na hora da violência, meu amigo, quem tem que arregaçar as mangas é você. O Criador já fez a parte dele, colocou você aqui no mundo, deu todas as ferramentas para você se virar. Então, primeiro, não cometa nenhum tipo de crime. Segundo, as pessoas que cometem crime, que são injustas, outras que estão também vivendo injustamente, você tem também que agir, que fazer parte desse dia, que evitar que essas injustiças aconteçam. Se dá para resolver ali, tudo bem, se não, chama a força policial. Ah, mas o caso é muito grave, o cara é metido a machão e não resolve. Porrada. Nada melhor. Muitos filhos antigamente foram bons filhos por causa disso. Eu nunca precisei ser preso nem nada, mas na hora eu me lembro, criado com vó, as surras que eu levei foi muito boa. Hoje em dia eu não preciso dar surra do meu filho. Tenho um filho de 4 anos, eu não preciso, porque o diálogo dá para resolver, né? E a gente teve uma boa educação e a gente também é bom exemplo dentro de casa. E quando um filho nasce num local que é de bom exemplo, então com certeza. Agora, você vê atitudes machistas o tempo todo, os pais só assistem coisa que tem também machismo, só fala besteira dentro de casa na frente dos filhos. As atitudes, isso aqui é de homem, isso aqui é de mulher, separando tudo, homens, mulheres, cores, atitudes, tudo. Os programas que vem muitas vezes é até de piada, que só fala algo contra a mulher. Essa pessoa vai nascer e vai crescer achando que a vida é assim. Achando que ele, por ser homem, ele nasceu para ser o fodão. E que a mulher é para ser comida mesmo. Ela não é nada. Então, me desculpe essa linguagem que eu estou usando aqui, mas é a linguagem que vocês sabem que é desse jeito. Você sabe muito bem, uma mulher, ela não pode no meio social sequer chegar para um cara que ela está afim e dizer, olha, eu estou afim de ficar com você. Por quê? Até nisso ela tem que mostrar para o cara que está afim, o cara tem que chegar para ela, para a partir daí ela pensar. Claro que ela tem que pensar. Afinal de contas, quem engravida é a mulher, não é o homem. Quem realmente vai ter mais responsabilidade nesse caso, se o cara, se ela ficar grávida e o cara fugir, ela não pode se livrar do filho. Entendeu? Tem o lado, é por isso que eu digo no relacionamento, as decisões têm que ser tomadas pela mulher. Se ela realmente quer se casar, se ela realmente quer aquela pessoa, quem ela realmente quer, se tem 2, 3 pessoas afim dela, isso é normal no dia a dia, não tem nada a ver com quem ela deseja ou se ela não deseja nenhum deles. A partir do momento que ela deseja decidir por alguém, ela tem que ser respeitada, tanto pela família quanto pela sociedade em geral. Ok? Aqui é exatamente isso. Esse caso que a gente está discutindo hoje é apenas a ponta do iceberg. Muitas coisas estão ainda dentro da sociedade camuflada que a gente sabe que existe. O que a gente está vendo aqui não é a violência contra a mulher. Eu não acredito que ela tenha aumentado, diminuindo. Aumentou devido a toda essa ideologia política, tudo isso em que o cara vê que a lei ela não é cumprida.
Tá aí todo mundo atacando o STF, atacando isso, atacando aquilo, e não acontece nada. Na briga de trânsito, a mesma coisa. Tem cara saindo até com um taco de beisebol, e a gente não tem time de beisebol, a gente tem aqui no Brasil, mas tá saindo para bater nas pessoas, saindo armado. Então, veja bem, existe esse outro lado, que é você reparar que não existe. Você pode falar automaticamente, você pode xingar, você pode dizer coisa racista, preconceituosa, que não vai dar em nada, você não vai ficar preso por isso. Então, se não vai ficar preso, então as pessoas vão soltando. Então, primeiro é isso. A justiça, ela tem que amarrar mais os nós, firmar mais, para que a lei ela possa realmente chegar e ir atrás, cumprir com que a justiça deve ser feita, ok? Então, hoje o que eu teria para trazer para os senhores é exatamente isso. É algo que a gente deve refletir mais sobre o assunto, e até a próxima.